de avisar para vocês, gente, as nossas aulas são sempre gravadas também, tá? Os slides que eu vou utilizar aqui no nosso contrato pedagógico, e os slides que eu vou utilizar durante a aula, são disponibilizados para vocês ali no Classroom, na aba Atividades, vai ter o tópico na Slides das aulas, vai ter os slides ali, conforme as aulas forem progredindo, acontecendo. O contrato pedagógico é a mesma coisa, vai estar ali no Classroom, slides do contrato pedagógico, vai estar disponibilizado para vocês. A gravação do contrato pedagógico, a gravação da aula, também, posteriormente, será disponibilizado para vocês ali no Classroom, tá? E já antecipando aqui a questão da presença, né? Tem uma colega que conectou, né? E perguntou da chamada, né? Bom, as presenças são dadas pela participação em aula, né? Tem que conectar, né? Às 9 horas, ficar até o meio-dia e fazer as atividades no Classroom, as atividades de aula que são propostas, né? Então, o nosso horário de aula é esse horário que a gente tem que estar presente na aula, tá? Então, o Google Meet aqui, né, ele captura o nome de vocês no momento que vocês acessam o Google Meet. Eu tenho uma extensão instalada e ele vai capturando o nome de vocês no horário que entraram na conexão. Então, vou pegar o exemplo aqui da Bianca, tá? A Bianca conectou às 9 horas. Aí a Bianca vai assistir toda a aula até o meio-dia e vai desconectar só ao meio-dia. Então a Bianca ficou conectada 3 horas. O Google Meet vai capturar o nome, vai capturar o horário do que ela conectou às 9, vai conectar o horário, registrar o horário que ela saiu às 12 e vai contabilizar o total de minutos que ela ficou conectada, às 3 horas no caso, né, 180 minutos. Tá? Ah, mas se a conexão cair, não tem problema, né? O Google Meet aqui, ele também vai fazer esse registro. Conectou às 9, a conexão caiu às 9h30, voltou às 9h32, ele registra o retorno às 9h32, caiu de novo a conexão às 10 horas, ele vai registrar que saiu às 10, retornou para a conexão às 10h02, e continuou, ele vai contabilizar todas as entradas e saídas de vocês na aula ao vivo, e os minutos que ficaram conectados, tá? E aí vai gerar um relatório em Excel, né? E eu recebo esse relatório no Excel e faço as presenças de vocês por esse relatório. Não só por esse relatório, também pela realização das atividades no Classroom. Como a gente está falando aqui, vão ser 2 momentos de aula, né? Primeiro momento com a teoria da aula do dia, aí depois do intervalo, atividades no Classroom. Aí no Classroom, as atividades também ficam registradas, né? Todas as atividades que são propostas ali vão ficar atribuídas a todos os alunos da turma. E aí, quando vocês vão lá e fazem a atividade, é atividade de aula, então é das 9 ao meio-dia, né? Nessa segunda parte da aula vai ficar atividades atribuídas a vocês que vocês têm que fazer, né? E aí, quando fazem a atividade, aparece o nome de vocês e aparece que a atividade foi entregue, tá? Se não foi feita, fica aparecendo o nome, fica aparecendo a atividade atribuída. Aí se teve lá 3, 4 atividades, né? Não fez nenhuma, vai aparecer o nome do aluno e vai aparecer lá, atividade 1 atribuída, 2 atribuída, 3 atribuída, 4 atribuída. Só vai mudar de atribuído para entregue no momento que vocês acessarem a atividade, fizerem a atividade e marcar ela como concluída, né? Aí eu recebo a atividade, aparece o nome do aluno e aparece ali atividade 1, entregue, atividade 2, entregue, atividade 3, entregue, conforme vocês vão fazendo. E aí por essa lista de alunos e realização das atividades no Classroom, eu também faço a presença de vocês. Então é a aula ao vivo e a realização das atividades em cada dia de aula, tá? Então essa é feita a chamada dessa forma, né? Por estar presente na aula, tá? Então, uma outra coisa que geralmente eu uso como recurso para verificar os nomes de vocês, mas aí é um recurso auxiliar, tá? A chamada é feita dessa forma, pela presença em aula, na aula ao vivo, e a realização das atividades no Classroom no horário da aula, das 9 ao meio-dia. Mas lá por volta, né, das 11h30, por ali, né, meia hora antes de acabar o horário de aula, eu coloco um formulário chamado formulário de chamada, para vocês colocarem o nome de vocês e o e-mail, né, o nome completo, como consta lá na matrícula de vocês, tá? Porque se eu ficar com dúvida, né, em algum nome que está aqui na lista do Google Meet, eu olho nesse formulário lá só para conferir, né, o nome completo, para registrar a chamada no sistema da escola. E às vezes acontece, né, os alunos acessam com o perfil só com o primeiro nome, né, tanto aqui no Meet ou lá
no Classroom, e às vezes tem 2 alunos com nome igual e não colocaram um sobrenome. Aí eu uso esse formulário lá, onde vocês registram o nome completo, para poder tirar essa dúvida, né, e dar presença para quem realmente estava na aula, tá? Então, peço que todos registrem, né, o seu nome completo nesse formulário lá na última meia hora da aula, justamente para mim poder tirar dúvida em casos, né, de nome incompleto ou de nomes que possam ser idênticos, né, durante a conexão, tá? Então, acho que eu respondi a pergunta que a colega tinha feito sobre chamada aí, né? A qualquer momento, gente, vocês podem fazer perguntas, tá? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar, podem mandar aí pelo chat ou participar ao vivo com o microfone de vocês, tá? Então, vamos dar início aí ao contrato pedagógico. Vamos falar a respeito do Moodle, né? Na turma de vocês, acredito que todos já conheçam o Moodle, mas vou perguntar se tem algum aluno que está começando. A primeira disciplina que eu estou fazendo agora é administração de RH. Nunca acessei o Moodle, não sei o que é. Tem alguém nessa situação? Onde que eu achar? O Marcos é a primeira disciplina dele. Além do Marcos, mais alguém? Rafael conectando agora. Bom dia, Rafael. Além do Marcos, mais ninguém, gente? Só o Marcos está começando a primeira disciplina dele do curso agora? Todos os demais já conhecem o Moodle, já estão acostumados à dinâmica das aulas? Muito bem, então vamos falar sobre o Moodle, né? E para aqueles que já conhecem, vão relembrar, né? O Marcos aí, se tiver qualquer dúvida, pergunta, Marcos. Vamos interagindo aí para esclarecer como faz o acesso, tá? Muito bem. Então, os materiais da disciplina de vocês. Estamos cursando agora a administração de RH, né? É uma disciplina do primeiro ciclo, né? O primeiro ciclo, ele tem disciplinas que são comuns a todos os cursos, né? Então, administração de RH e contabilidade gerencial, TGA, direito e legislação, planejamento estratégico, SM, são todas disciplinas do primeiro ciclo em que vocês vão encontrar colegas, né, de diversos cursos, né, durante o primeiro ciclo. Só lá no segundo ciclo, depois que terminaram o primeiro, é que vocês vão cursar as disciplinas específicas do curso de vocês, né? Então, agora, durante o primeiro ciclo, vocês estão encontrando colegas e fazendo disciplinas, então, do primeiro ciclo. Material. Onde vocês encontram o material dessa disciplina, então, que estão cursando agora, administração de RH? Lá no Moodle, ead.qi.edu.br. Então, vocês têm que fazer o acesso no Moodle para ter acesso ao material. Tem que conectar lá no Moodle, tá? Alguém falou? Alguma pergunta? Ouvi alguém falando, não sei se tinha alguma pergunta. Tá? Vocês podem perguntar aí a qualquer momento ou mandar mensagem pelo chat, tá? Claro, quando não quiserem fazer pergunta, deixa o microfone no mudo para não entrar o som ambiente de vocês, né? Habilitem o microfone só quando tiver alguma pergunta a fazer, tá? Bianca, pode falar, Bianca. Apareceu aqui para mim que a Bianca levantou a mão. Tem o íconezinho aqui, levantar a mão, né, quando vocês querem falar. Então, a princípio apareceu para mim. Não sei se foi por engano, né? Mas se quiser falar, Sim, Bianca, pode falar. Eu apertei ele sem querer. Ah, tá. Desculpa. Tranquilo, tranquilo. Tá? E sempre que vocês quiserem falar, não precisa nem levantar a mão ali, né? Pode interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Então, o material da disciplina é no Moodle, ead.qi.edu.br. Então, vocês vão pegar esse endereço, vão digitar no navegador de internet de vocês e vão abrir a página do Moodle, tá? Claro, né? O material está todo ali. Esse material que está todo ali, eu também já disponibilizei alguns desses materiais ali no nosso Classroom,
para facilitar o acesso de vocês, tá? Então, lá no Moodle a gente encontra o plano de ensino, a gente encontra o guia do aluno, a gente encontra a apostila da disciplina. É lá no Moodle que vocês vão fazer as atividades avaliativas da N1, a gente já vai conversar a respeito das atividades avaliativas, e é lá no Moodle que vocês vão fazer também a prova final da N2, tá? Sabe que a nossa média, né, é N1 mais N2 divididos por 2. Então a gente tem as notas da N1 e as notas da N2. E é tudo lá no Moodle, né? As avaliativas da N1 e a avaliativa final. A única coisa que a gente vai fazer que vale nota 5 pontos na N1 é o trabalho disciplinar no Classroom, né? Aí é lá no Classroom, tá? Digitando então esse endereço no navegador de internet de vocês, vai abrir a página do Moodle para vocês, tá? Quem faz pelo computador é nessa característica aqui, né? Quem faz o acesso pelo celular é similar. Qual é a primeira coisa que aparece aqui? A forma de acesso aqui, né? O nosso usuário e a senha, tá? Quando a gente fez a matrícula, né? Foi criado o nosso usuário, a nossa senha, para acessar o ambiente, né? Do nosso curso. Depois de colocar o usuário e a senha, a gente clica em acessar, vai aparecer lá em cima que a gente está logado, né? Vai aparecer o nosso nome ali, demonstrando que a gente fez o login no Moodle. Pergunto aí foi o Matheus, né? O Marcos que está fazendo a primeira disciplina dele. Marcos, tu já conectou no Moodle alguma vez? Tem o teu usuário, tem a tua senha? Certo, tem usuário, tem senha e já conectou. Já acessou o Moodle. A princípio diz que sim, né? Bom, no momento que vocês fazem o acesso, então vai aparecer o nome de vocês na parte superior direita, informando que vocês estão conectados. A partir daí, né, vocês vão acessar, o que o Marcos colocou ali no chat, está descobrindo como ainda, não acessou o Moodle ainda, então vamos acessar agora, conforme a gente está fazendo aqui, tá? Digita ead.qi.edu.br no teu navegador de internet, dá um enter, vai abrir essa página, coloca o teu RA, né, o teu usuário e a tua senha e clica em acessar. Aí tu vai ficar conectado, vai aparecer teu usuário lá em cima, no canto superior direito, e aí tu vai escolher lá, né, o curso, a administração, né, e vai aparecer lá as disciplinas que tu está matriculado, no caso agora administração de RH. Vai selecionar a disciplina de administração de RH, vai aparecer os materiais da disciplina, né, como eu falei, plano de ensino, apostila, o guia do aluno, vai aparecer as atividades avaliativas conforme as datas que aparecem no guia do aluno, tá? Inclusive, uma coisa que eu recomendo, né, como uma tarefa fundamental, essencial, que não pode deixar de ser feita no primeiro dia, é acessar o Moodle e baixar, fazer o download do guia do aluno, tá? Por quê, gente? No guia do aluno tem as datas em que ocorrem as nossas avaliativas da N1 no Moodle, tá? Então baixem ali, pega uma folhinha, pega o caderno e anota. Atividade avaliativa 1 no Moodle. Olha no guia do aluno. Inicia tal data, termina em tal data e tal horário. Atividade avaliativa 2 no Moodle. Olha no guia do aluno, tá lá. Anota a data de início da avaliativa 2 no Moodle, da N1, e anota a data final e o horário que encerra. Olha lá na atividade, né, a avaliativa 3, que está registrada no guia do aluno. Qual é a data de início e fim? Anota. Atividade avaliativa 4 da N1, que está lá no guia do aluno, anota a data de início e a data de fim. Porque depois que encerrar as datas, vocês não vão conseguir fazer. E são 4 avaliativas no Moodle, valendo 1 ponto cada uma, tá? Então vocês não podem perder as notas, né, das atividades avaliativas no Moodle, certo? Marcos colocou que a internet está ruim, não está abrindo. Quando puder, acessa, né, Marcos? Tá? Acesso Moodle, porque as atividades avaliativas acontecem todas por lá. Acredito que em algum momento consiga acessar, né, porque
a princípio a tua internet está funcionando, né? Talvez esteja um pouquinho mais pesado porque a gente está ao vivo, né? E aí pesa um pouquinho a velocidade da internet, né? Então depois, quando cessar a conexão ao vivo, aí provavelmente facilita aí o acesso, tá? Mas é ali que vai estar as atividades avaliativas, certo? E aí a gente tem que fazer essas atividades avaliativas dentro do prazo. Não esqueçam, não percam o prazo, porque se fechar o prazo, depois não tem mais como fazer, né? Tamires conectando agora, bom dia. Muito bem, a gente viu a forma de acesso ao Moodle, né? Vimos que os materiais estão todos ali e que as atividades avaliativas do Moodle, né, tem prazo para acontecer, né? As atividades avaliativas da N1 são 4, tem prazo para acontecer, esse prazo está registrado no guia do aluno. Vocês têm que baixar o guia do aluno e têm que anotar as datas em que ocorrem as avaliativas para não perder o prazo. Porque tem que acessar o Moodle e fazer dentro daquele prazo. Se não fizer, a gente pode ter problema aí porque está perdendo nota, né? Bom, sobre as atividades avaliativas, essa semana, né, já está aberta a avaliativa 1. A gente ainda vai ter o conteúdo, claro que vocês vão fazer ela depois de ter a aula, né? Mas já está aberta. E ela tem um prazo lá para encerrar. Então, ao acessar o Moodle, vocês já vão ver lá que tem atividade avaliativa 1 aparecendo ali. Tem o link da atividade avaliativa e tem o PDF da atividade avaliativa. O PDF é o arquivo que vocês podem ver as 10 questões que estão lá no link, né? Vocês podem ver as alternativas, estudar, pesquisar, montar o gabarito de vocês. Depois que estiver pronto, só aí vocês vão clicar no link da atividade avaliativa, que é ali que vocês vão enviar e vão receber a nota. E aí vai lá, link da atividade avaliativa 1, depois que já fizeram um arquivo em PDF, né? Clica ali, vai abrir, tem um tempo para fazer, né? Então façam só depois que vocês baixaram o arquivo em PDF. Respondam, né, as questões e cliquem em enviar. Ele já vai atualizar e vai dar a nota para vocês, tá? Mas façam primeiro, né? Baixando o arquivo em PDF da atividade avaliativa. Isso funciona da mesma forma para as 4 atividades avaliativas. E elas vão aparecendo conforme as datas que estão no guia do aluno. E vão fechando também conforme as datas que estão no guia do aluno, tá? Então, de novo, não percam, baixe o guia do aluno, anota as datas das avaliativas. Me preocupo bastante, né? Porque vejo que tem aluno que perde a avaliativa, né, que não faz, são 4, às vezes faz uma, não faz a outra, aí faz uma, não faz a última, de 4 pontos fica só com 2, aí fica ruim, né? Porque se não fizer o trabalho disciplinar, a gente já vai falar a respeito dele, vai ficar só com 2 pontos na N1, e a média é N1 mais N2. Se ficar só com 2 pontos da N1, para passar, obrigatoriamente vai ter que tirar um 10 na N2, tá? Para somar 12, dividido por 2 dá a média 6, que é a média para aprovação. Então, por isso eu insisto, repito, baixe o guia do aluno, anota as datas, os prazos para fazer essas atividades lá no Moodle, tá? Não percam, por favor. Vamos falar a respeito do nosso calendário de aulas. Nós estamos começando hoje, 25/11. Depois do contrato pedagógico, a gente vai tratar ali, né, dos assuntos da aula 1, 2 e 3 da apostila, tá? Conteúdo completo da disciplina de vocês, que vocês vão estudar, pesquisar, está na apostila, tá? Então, as nossas aulas aqui estão divididas assim. Hoje, conteúdo 1, 2, 3 da apostila. Na próxima quarta-feira, dia 2/12, conteúdo 4, 5, 6 da apostila. Na terceira semana, dia 9/12, conteúdo da aula 7 e 8. Lá na quarta semana, dia 16/12, a gente vai ter uma revisão final, preparatória para a prova, tá? Que é na última semana, dia 23/12. Então, dia 16/12, a gente vai ter essa revisão final. Nessas 4 aulas, né, 25, 2, 9 e 16, elas vão funcionar todas elas nesse formato que a gente falou no início, tá? Primeira parte, a gente trabalha o conteúdo aqui na aula ao vivo, a gente faz um intervalo de 15 minutos, retornamos da aula ao vivo, ainda conectados ao vivo, né? E continuamos fazendo atividades nesse segundo momento no Classroom relacionadas àquele conteúdo do dia. Então, quando a gente fizer aqui o conteúdo da aula de hoje, pós-intervalo, 15 minutos, a gente vai fazer atividades no Classroom relacionadas a esse conteúdo que a gente tiver acabado de ver, tá? Então, vai ter ali 1, 2, 3, 4, 5 atividades
São geralmente uma pergunta a cada atividade, né, com alternativas para vocês estudarem e responderem. Faz parte do processo ensino-aprendizagem, né? Então, é um momento de estudo. Né? Eu considero, inclusive, um momento mais importante até, que é que vocês vão se deparar com o conteúdo, as dificuldades de resolver as questões. E a gente permanece ao vivo aqui. Postei a primeira atividade, vocês vão lá fazer. Temos aí 24 alunos conectados. Quando a maioria tiver feito, 16, 18 alunos tiverem feitos, eu já posto a segunda atividade. E aí a gente, claro, vai ter um intervalo entre uma atividade e outra. E nesse intervalo, quem tiver com dúvida, perguntas a fazer, né, dificuldades em relação à atividade que está acontecendo, a gente interage aqui ao vivo nessa segunda parte da aula para tirar essas dúvidas, tá? Então, esses são os conteúdos, as datas e o formato dessas 4 aulas. A última aula muda o formato, né? 23/12 não tem conteúdo, né? 23/12 é só a prova. Então, o formato do dia 23/12 é a prova final. Vocês vão acessar o Classroom nesse dia, como em todas as aulas, às 9 horas. Só que nesse dia, em vez de ter o link, né, da aula ao vivo, que vai ter sempre disponível às 9 horas na aula de hoje, do dia 2, do dia 9, do dia 16, no dia 23 não vai ter link da aula ao vivo, vai ter instruções de prova no Classroom e o código da prova. Vocês vão acessar, então, no dia 23/12, o Classroom às 9 horas, e vão ler as instruções de prova e vão pegar lá o código da prova. Vão acessar o Moodle, ead.qi.edu.br, e abaixo das 4 avaliativas da N1 lá no Moodle, vai aparecer a atividade avaliativa final da N2, 9 pontos. Vão clicar ali e vão inserir o código que vai ser fornecido para vocês lá no último dia. Aí a prova vai ser liberada e vocês vão fazer essa prova valendo 9 pontos, né, na N2, tá? Ao final, clica lá em entregar, ela vai atualizar e já vai dar a nota para vocês. Então, duas coisas já ficaram claras para nós, né? A nossa média final, N1 mais N2 divididos por 2. No Moodle, eu tenho 4 pontos da N1, né? As 4 atividades avaliativas, cuja data de realização está no guia do aluno, e a gente já combinou aqui que vocês vão anotar essas datas aí para não perderem o prazo. E eu tenho também, né, lá no Moodle, 9 pontos na N2, no último dia de aula. Perfeito. Mas na N1, da onde vem os outros pontos, né? Na N1 a gente já viu que são 4 pontos das avaliativas no Moodle. Os outros pontos vêm do trabalho disciplinar, tá? O trabalho disciplinar, ele vale 5 pontos na N1. Esse trabalho disciplinar, ele está com data de entrega para até dia 16/12. Então tem um bom tempo ainda aí, né? Para a gente conhecer o conteúdo da disciplina, fazer o trabalho disciplinar e entregar ele, né? Até dia 16/12. O trabalho disciplinar, vocês vão fazer aonde? Vão fazer no Classroom, tá? Então aqui no Classroom, na aba Atividades. Então vocês receberam já o convite do Classroom, né? Já acessaram o Classroom, vocês têm acesso, né, ao conteúdo, aos materiais que estão postados no Classroom, e por ali que vocês vão fazer o trabalho disciplinar de vocês. Clicando na aba Atividades do Classroom, vai aparecer para vocês uma atividade chamada Trabalho Disciplinar. Eu vou colocar ela, inclusive, agora para vocês, tá? Vocês podem já acessar e visualizar o trabalho disciplinar que a gente está comentando agora. Então, ele vale 5 pontos na N1. Ou seja, 4 pontos de atividades avaliativas no Moodle, cujas datas estão no guia do aluno. 5 pontos do trabalho disciplinar, são 9 pontos na N1. Certo? Então, 9 pontos vêm de trabalho disciplinar, 5 pontos, e 4 pontos de atividades da N1 no Moodle. Trabalho disciplinar já está aparecendo para vocês, tá? Aparece ali no mural e aparece na barra Atividades do Classroom. Aparece ali o tópico Trabalho Disciplinar, 5 pontos da N1, Administração de RH. Vocês vão clicar ali no Trabalho Disciplinar, vai aparecer lá a atividade, né? Vocês vão clicar na atividade para abrir esse trabalho disciplinar. Cada aluno tem o seu arquivo, então vocês não precisam ter o Word no computador, não precisam ter o Word no celular, vocês não precisam baixar nenhum arquivo, vocês não precisam anexar nenhum arquivo para enviar o trabalho disciplinar. É só clicar aqui no trabalho disciplinar que ele vai abrir, né, no formato Google Docs, né? Então o trabalho de vocês está online, né?
e vocês não precisam se preocupar em ter nenhum aplicativo tipo Word, ou fazer download, né? Ou anexar. O trabalho já está aqui. O que vocês vão fazer? Vão clicar nele, é óbvio, vão abrir ele e vão colocar lá o nome de vocês, a data, o nome do professor, vão ler ali as instruções do trabalho disciplinar, né? Ele tem duas partes. Vão resolver o trabalho disciplinar. Depois de pronto, vocês vão enviar o trabalho, tá? Vão entrar de novo na atividade de trabalho disciplinar, depois que estiver pronto, e vão marcar a caixa lá, né? Entregar. Eu vou receber o trabalho, vou corrigir, vou colocar a nota e vou clicar lá em devolver. Aí vocês vão receber uma mensagem, trabalho disciplinar devolvido, significa que eu corrigi e devolvi para vocês. Então, quando ele aparecer devolvido, significa isso, tá? Eu corrigi e devolvi. A única situação que vocês vão receber devolvido sem nota é se vocês enviaram em branco, né, o trabalho, alguma coisa assim, tá? Importante aqui, gente. Vocês podem fazer o trabalho em dupla? Pode. Pode fazer individual? Pode. Quer fazer em trio? Também pode. Mas a entrega é individual. A nota é individual, cada um entrega o seu arquivo, tá? Então, fica claro que o trabalho disciplinar vocês vão fazer aonde? No Classroom. Clica na aba Atividades, procura o tópico ali, Trabalho Disciplinar, clica nele, vai aparecer o arquivo do trabalho, vocês vão clicar nele e resolver ele ali, tá? A segunda parte do trabalho, a questão 2 do trabalho, é uma folha de pagamento, tá? Então, é um formulário ali de folha de pagamento que vocês vão fazer, vão preencher, tá? Se por acaso vocês acharem que não vai ficar legal, não gostei aqui desse formulário, né, no formato do Google Docs. Tem um arquivo junto, auxiliar aqui ao trabalho no formato Google Docs, que é no formato Google Planilhas, tá? Esse segundo arquivo, vocês clicam nele e vai abrir uma planilha no Google Planilhas, e vocês podem fazer essa segunda parte, né, da montagem da folha de pagamento direto naquela planilha que está ali. É a mesma que está na atividade 2 do trabalho, é a mesma que está na planilha. Vocês só vão fazer naquela planilha lá para quem prefere, né, acha melhor fazer por ali. Tá, gente? Entenderam aqui a questão do trabalho disciplinar para fazer ele no Google Classroom? Ficou claro? Não precisa enviar por e-mail, né? Não, não, é isso que eu estou falando. O trabalho já está ali no Classroom, tu já tens ele com teu nome, né? Tu acessa com teu login, o Classroom, é o teu trabalho que está ali, tu vai clicar nele, vai resolver e vai me enviar. Então não precisa baixar nada, ele já está ali, tá? Só vai editar ele com as tuas respostas e enviar, né? Me entregar ele, certo? Alguém ficou com uma dúvida a mais aí sobre o trabalho, como fazer? Entenderam a mecânica? Tamires mandou um sim ali. Beleza, Tamires. Ok, gente, se vocês não ficaram com nenhuma dúvida, nenhuma pergunta sobre trabalho disciplinar, fica entendido então que todos compreenderam, né? Tá? Sobre a avaliativa final da N2, lá no Moodle, e sobre as avaliativas da N1 no Moodle, que vocês têm que pegar as datas e anotar, que são as datas que estão no guia do aluno, para não perder o prazo. Também ficou entendido? Avaliativa da N1, prova final da N2. Alguma dúvida? Ficou tranquilo? A prova vai ser amanhã também, né? Desculpa, duas pessoas falaram ao mesmo tempo, eu não entendi. A prova vai ser de manhã também, né? É que no guia do aluno tava que ia ser numa segunda à noite. É que o guia não é no guia do aluno, tá? É no plano de ensino. O plano de ensino, eles colocaram a data ali do início das turmas, tá? Então, todas as turmas iniciam na segunda-feira, né? Turmas iniciam segunda, terça, então é a semana do início, tá? As nossas aulas, né? É de manhã, quarta-feira. Então, a prova de vocês de manhã, quarta-feira, conforme está no nosso calendário aqui na tela, né? Dia 23/12,
é o dia da prova de vocês. Dia 23/12 é quarta-feira. E a turma de vocês é das 9 ao meio-dia, então a prova será às 9 horas, tá, colega? Adriano conectando agora. Bom dia, Adriano. Então, esclarecida aí a pergunta da colega, né? Lá no plano de ensino eles colocam a data de início, né? De todas as turmas, né? O nosso calendário da nossa turma de quarta-feira está sendo demonstrado para vocês agora no contrato pedagógico. São esses dias de aula e o nosso horário de aula das 9 ao meio-dia, conforme vocês se matricularam, né? Para ter aula na quarta, das 9 ao meio-dia, então a prova será na quarta, às 9 horas, certo? Muito bem, gente. Se não tem dúvida aqui sobre o calendário de aulas, né? Os processos avaliativos que a gente explicou agora, vamos seguir adiante. Aqueles que, porventura, né, conectaram atrasados, já perderam uma parte da explicação aqui do contrato pedagógico, recomendo que assistam posteriormente esse vídeo que vai ser disponibilizado, tá? São várias informações importantes aí, detalhes importantes, que quem não pegou início, né, recomendo que assista para não ficar perdido, né, não perder nota, não perder prazo aí, conforme a gente está falando, tá? Conteúdos que a gente vai ver nessa disciplina. Bom, essa disciplina, Administração de RH, ela aborda tanto a área, né, das políticas de gestão de pessoas, quanto a área, né, a função operacional, como, por exemplo, o departamento pessoal, a parte de folha de pagamento, cálculos, né, legislação trabalhista, então, tanto a parte das políticas estratégicas de RH, quanto a parte mais operacional, né, da operacionalização da gestão, né, financeira, né, do departamento, da gestão legal do departamento de pessoal, tá? Então, são as duas grandes áreas. Esses são os grandes temas, né, que a gente vai estudar. Se vocês forem olhar na apostila de vocês, né, cada tema desses tem subtemas, né, assuntos que ali estão conectados, tá? Então, esses são os nossos assuntos de aula. Volto a reforçar, e eu vou ser bem repetitivo em relação ao guia do aluno e em relação às atividades avaliativas, né? Porque o número de alunos que perde atividade avaliativa no Moodle é algo impressionante. Sempre tem aluno perdendo uma, duas, até 3 atividades, e a gente perde as 4 atividades avaliativas no Moodle, né? E o risco de reprovar é muito grande. O que acontece? Se eu perder as 4 avaliativas no Moodle e esquecer o trabalho disciplinar, eu vou ficar com 0 na N1, né? Mesmo que eu tire 10 na N2, não passa, porque a média é N1 mais N2 divididos por 2. Então, se eu tirei 0 na N1, não fiz as avaliativas nem o trabalho, e fiquei com 10 na N2, 10 divididos por 2 dá 5, não dá a média 6, né? Então, gente, de novo, repito, guia do aluno, baixem o guia do aluno, anotem as datas das atividades avaliativas da N1 que estão no guia do aluno, tá? Pegue uma folha, pegue um caderno, anota lá, atividade avaliativa 1 no Moodle, 1 ponto, começa a data tal, termina tal data. Mesma coisa para atividade 2, 3 e 4. Anotem as datas iniciais e as datas finais e o horário que encerra cada uma delas. Na data limite de encerramento, atividade avaliativa 1 no Moodle, a 1, 2 e 3, encerra às 23h59 da data limite. Mas a atividade avaliativa 4 no Moodle fecha ao meio-dia da data limite. Então é um outro detalhe importante que só sabe quem lê o guia do aluno e anota as datas e os horários de encerramento. E depois, fui lá, entrei na atividade avaliativa 4, já tinha encerrado ao meio-dia. Mas estava lá a informação, né? Não teve esse cuidado aí de anotar, né? E realizar dentro do prazo e dentro do horário, tá? Por isso eu insisto muito. Cuidem isso, gente, tá? Formato das nossas aulas. Então a gente já conversou um pouquinho a respeito, vamos reforçar. A primeira parte da aula é ao vivo, com conteúdo pelo Google Meet. Então, a gente vai ter o conteúdo hoje ainda, né? Da aula 1, 2, 3. Ao vivo pelo Google Meet. Depois, 15 minutos de intervalo, volta do intervalo, atividades no Classroom relacionadas ao conteúdo dessa aula que a gente viu ao vivo. São exercícios, atividades de fixação, né?
fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Eu considero essa segunda parte a mais importante, inclusive, da aula, porque é aí que vocês vão se deparar, né, com as questões, com os problemas, com as atividades, e vão ter que dar conta de resolver essas atividades. Aí vocês vão ter que pesquisar na apostila, vão ter que rever os slides, né, que a gente usou durante a aula, de repente rever algum trecho da aula gravada para fazer as atividades. E aí vão surgir dúvidas, e a gente continua aqui ao vivo para isso, né, para atender as dúvidas, as questões de vocês, as dificuldades, e evoluir no processo de aprendizagem dessa forma, tá? Então são sempre dois momentos. Primeira parte, conteúdo, segunda parte, atividades do Classroom, sendo que a gente vai ficar conectado sempre das 9 ao meio-dia, o tempo inteiro de aula, tá? Bianca, para mim tá parecendo que o teu microfone está desligado, o meu microfone está ligado. Estão me ouvindo? Sim. Tá todo mundo ouvindo, né? Não Sim. sei se tu desabilitou o teu aí, o teu áudio, Bianca, pode ser? A Bianca até saiu da conexão agora. Vamos esperar ela retornar aí, a gente ver o que aconteceu, né? Dois momentos de aula, então, ok. Mas ainda faz parte, gente, do nosso processo de estudo, o processo avaliativo, tá? Então, em geral, a gente olha, né, para as atividades avaliativas, trabalho e prova, como, é um negócio que eu tenho que fazer para tirar nota e ser aprovado, né? Isso é verdade, né? Faz parte. Mas o objetivo central, fundamental do processo avaliativo é proporcionar mais um momento de estudo, tá? Então, é processo de estudo o processo avaliativo. Por quê? Para fazer as avaliativas, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ter atenção ao conteúdo, né, para conseguir dar conta, né, dessas avaliativas. Por exemplo, na N1, são 4, como a gente falou, né? Vale 1 ponto cada uma, 4 pontos é lá no Moodle. Toda vez que eu for fazer uma avaliativa, eu vou ter que me debruçar sobre o conteúdo, estudar, me preparar, né, pesquisar. Bom, então ela me proporciona, a atividade avaliativa, ela me proporciona um momento de estudo, tá? O trabalho disciplinar, da mesma forma, né? Para conseguir fazer o trabalho disciplinar ali, né, ele tem um prazo mais longo, né? Trabalho disciplinar para fazer ele, mas em alguns momentos eu vou parar para pensar no trabalho disciplinar, para estudar, para pesquisar. Sabe, pode ser em dupla, trio, grupo, inclusive, né? Então eu vou conversar com o meu colega que vai fazer comigo o trabalho, ou com o meu trio, né? Que vai fazer comigo o trabalho, para a gente interagir e fazer esse trabalho disciplinar juntos. Então a gente vai ter um momento para estudar, para se reunir, para pensar no trabalho. Depois de pronto, cada um individualmente vai enviar o seu trabalho ali no Classroom, conforme a gente já falou, já explicou anteriormente, né? Mas é um momento para pesquisar, para estudar. E a prova final também, né? A prova final vale 9 pontos na N2 e vocês vão ter que estar preparados para essa prova, né? Inclusive, o penúltimo dia de aula, né? É um momento de preparação, porque a gente vai fazer uma revisão, né? Então vai ter o vídeo da revisão, vai ter atividades de revisão. Então vocês vão ter mais material ainda para estudar e se preparar para a prova, além de estudar na apostila, nos slides das aulas anteriores, nos vídeos das aulas anteriores, vocês vão ter o vídeo da revisão e as atividades da revisão para poder estudar e se preparar para essa prova final que acontece na última semana, tá? Então os processos avaliativos são mais um momento de estudo para vocês, tá? Para aprovação, a gente precisa média 6, então a gente precisa N1 mais N2, divididos por 2 tem que dar 6. Bom, aí vocês podem se deparar com a seguinte pergunta, mas professor, eu vi ali que são 4 atividades avaliativas na N1, então são 4 pontos. O trabalho disciplinar vale 5. Então são 9 pontos. Tá. De onde é que vem esse 1 ponto extra? Eu vi ali também que na N2 a prova vale 9. Bom, ainda falta um ponto para também fechar 10 na N2. De onde vem esse ponto? Esse 1 ponto vem da participação de vocês na aula ao vivo, né, e da realização das atividades que são propostas no Classroom em cada aula, tá? Então vocês precisam sim, né, além de ter a presença pela conexão ao vivo e realização das atividades no Classroom, né, fazer
né, essas atividades para ter esse 1 ponto de participação, tanto na N1 quanto na N2, para fechar os 10 pontos, tá? Aí sim, 10 pontos na N1, 10 pontos na N2, somos 2 dá 20, divide por 2 dá 10, média final 10, tá? Essa é a nossa meta. Frequência mínima, 75%. Então eu tenho que estar presente em 75% no mínimo das aulas. Então dá para fazer um cálculo tranquilo aí, né? Quantas aulas são? Calendário de aula. 1, 2, 3, 4, 5, sendo que a última, né, é a prova, né? Essa aí não dá para faltar de jeito nenhum, né? Mas posso pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e fazer 75% de 5. Vai me dar a frequência mínima que eu preciso ter, né? Então, basicamente, não dá para faltar, né? Nem vale a pena faltar porque é uma aula por semana só. Tá? Muito bem. Mas se precisar, né, ter alguma ausência, eu fui convocado para trabalhar, tem justificativa, né? Manda lá a convocação, né, a cópia da convocação para trabalhar, o e-mail que recebeu, enfim. Tem médico, né? Não tive outro horário, tem o exame, não tem outro horário, tem que ser. Tá marcado, tem lá o comprovante, é só enviar, e aí a gente abona a falta em relação a esses compromissos de trabalho, essas situações de saúde aí, tá? A única forma da gente ficar com falta, né, se não tiver justificativa, né? Faltou, não apareceu na aula, mas não tinha justificativa nenhuma, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa, dormiu a mais e não participou da aula, tá? Gente, aqui tem uma tabela que demonstra de uma forma mais organizada tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, tá? Essa tabela aqui vai estar presente no nosso slide, vai ser disponibilizado depois, e nessa gravação que vocês também podem assistir posteriormente, tá? Então ele organiza aqui bonitinho. Na N1, os 10 pontos vêm da onde? Atividades avaliativas no Moodle, 4 pontos. 5 pontos do trabalho disciplinar feito no Classroom, entrega individual. E dos aspectos comportamentais, ou seja, a participação de vocês nas aulas, mais 1 ponto, 10 na N1. N2, 9 pontos. Conteúdo da prova da N2 é o conteúdo da aula 1 a 6, né, que é lá no Moodle, a prova, no último dia da disciplina, que vocês têm que pegar a senha, o código de prova, né, conforme vai ser fornecido para vocês no Classroom, às 9 horas desse último dia de aula, essa última quarta-feira. Tá? Um ponto que falta para fechar os 10 da N2 vem da participação na aula ao vivo, realização das atividades no Classroom. Tá? Então, todo o nosso procedimento avaliativo. Contrato pedagógico em relação a todo o processo avaliativo, atividades de aula, formato da aula, calendário de aulas, datas importantes. Ficou tudo claro, gente? Sim. Sim. Legal. Sim. Legal, isso aí. Viviane também mandou um sim ali. Legal, Viviane. Muito bem. Então, se essa primeira parte aqui ficou tranquila, vamos falar um pouquinho agora a respeito do Classroom, que é uma ferramenta, né, que a gente já falou, uma ferramenta de aula. Vocês vão fazer as atividades de vocês, as atividades de aula ali. Vocês vão ter acesso aos materiais, né, o trabalho disciplinar, os vídeos de aula, os slides, né, os nossos conteúdos vão sendo postados ali ao longo das aulas, tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito do Classroom. Ao acessar a nossa turma no Classroom, que foi a turma que vocês receberam um convite, né, e aceitaram para ter aula aqui às quartas-feiras das 9 ao meio-dia, ao entrar no Classroom, vocês vão se deparar com a primeira página, que é a página de mural, né? Ela tem um formato ali semelhante a uma página de uma rede social, né? É uma timeline, ela vai mostrando em ordem cronológica todas as postagens da disciplina de vocês, tá? Então hoje, por exemplo, né, a primeira postagem que vocês viram quando entraram ali foi o meu bom dia e o link da aula ao vivo. Né? Aí depois eu postei o trabalho disciplinar, né? Então tá ali, né, a próxima postagem aparecendo para vocês no mural, né? O trabalho disciplinar, tá? Adriano, não está aparecendo a chamada. Já explicamos a respeito como é que funciona a chamada, Adriano. Recomendo assistir, né? Do início o nosso contrato pedagógico, tá? A chamada é feita pela participação na aula ao vivo. Tem que conectar às 9, ficar até o meio-dia e fazer as atividades do Classroom. Eu olho os registros de participação de vocês e registro a presença na chamada lá da escola, tá? Recomendo que assista do início para entender tudo que a gente já falou anteriormente, tá, Adriano?
Fechou? Mas basicamente é isso aí que eu te falei agora, tá? Valeu. Valeu. No mural do Classroom, então, a gente tem todas as postagens em ordem cronológica. Então, se a gente arrastar aqui o scroll do mouse ou o touch do celular de vocês, que para quem está pelo celular, vai ver as postagens anteriores no mural, tá? Então, o mural é uma ferramenta tipo uma timeline, né, de uma rede social. No topo sempre está a postagem mais recente e para baixo as postagens anteriores, tá? Vai aparecer para vocês, na segunda parte da aula, as atividades de aula. E elas vão aparecer, como eu falei para vocês, em sequência cronológica, como se fosse uma timeline de uma rede social. No perfil de vocês, perfil do aluno, quando eu posto uma atividade, vai aparecer ali no canto superior direito o status da atividade. Se a atividade está atribuída, significa que vocês receberam uma atividade para fazer e ainda não foi feita. Quando vocês fizerem, vocês vão clicar nela, vai abrir um formulário, vocês vão estudar ali, pesquisar, responder a questão e enviar o formulário. E aí quem faz pelo computador, automaticamente ao enviar o formulário, ela já marca a atividade como concluída, e aí vocês podem atualizar o navegador, vão ver que o status da atividade vai mudar de atribuída para entregue, devolvida, tá? Quem faz pelo celular, vai clicar na atividade, vai clicar no formulário, vai ler a questão, vai estudar, pesquisar, resolver a questão, enviar o formulário com a resposta. Só que quem faz pelo celular, ele não faz automático a marcação de que foi entregue. Aí tem que entrar na atividade, né? Entrar em ver a atividade e olhar a caixinha, né? Marcar como concluída, marcar concluído ali, marcar entregue, para o status mudar de atribuído para devolvido entregue. Então, assim que vocês vão fazer para fazer os envios e para verificar se a atividade foi enviada, vocês atualizam o mural do Classroom e vai aparecer o status atualizado das atividades. Então, sempre olhem, né, no mural do Classroom o status das atividades de vocês. As atribuídas têm que fazer, as que já estão entregues, vocês ficam cientes de conseguiram fazer a entrega corretamente, tá? Essa segunda parte, as atividades, recomendo que vocês não chutem as respostas, não marquem só para ter a presença ou para dizer que estavam em aula, né? Essa parte é a parte mais importante da aula, que vocês vão ter os desafios ali, né, de estudar, pesquisar e verificar se consegue fazer, dar conta de fazer as atividades, e aí vão surgir as dúvidas. E a gente vai estar ao vivo aqui ainda, enquanto vocês estão fazendo as atividades, e aí tem uma dificuldade, pergunta, tira a dúvida, a gente resolve, e vocês ficam melhor preparados para fazer as avaliativas no Moodle, fazer o trabalho disciplinar, fazer a prova. Se chegar aqui, né, no Classroom, nas atividades, na segunda parte da aula, nas atividades, e ficar chutando as respostas, depois não vai saber da dificuldade, quais são as dúvidas reais para dar conta de fazer a disciplina, né, as atividades avaliativas, e não vai se dar bem, né, na realização das atividades, tá? Então, eu recomendo, façam sempre com consciência, com assertividade, pesquisem, estudem, né, leiam a apostila, vejam os slides, se tiver que rever a aula ao vivo, rever a aula ao vivo para fazer as atividades. As atividades acontecem, né, sempre na segunda metade da aula, tá? Depois da parte ao vivo. Temos uma outra aba importante no nosso Classroom, que é a aba Atividades, tá? A aba Atividades no Classroom, ela, diferentemente lá do mural, né? A aba mural é uma timeline, aparece em ordem cronológica. Na barra Atividades, tudo aparece organizado por tópicos, tá? Então, as atividades de aula, por exemplo, eu peguei uma disciplina anterior aqui, né? Era lá a aula 1, 2, 3, e era no dia 4/11. Todas as atividades desse dia de aula aparecem ali, organizadas nesse tópico, tá? Então, vocês também podem olhar as atividades lá na barra Atividades. Elas vão estar lá organizadas dentro do tópico de cada aula, né? Conforme as aulas forem acontecendo ao longo das semanas, elas vão aparecer ali organizadas nos tópicos com a data, inclusive, né? Demonstrando de que aula era cada atividade, tá? Na barra Atividades, aparecem outros tópicos, né? Organizados. Então, o plano de ensino, guia do aluno, o trabalho disciplinar, que a gente já falou anteriormente, e aquele formulário que eu falei para vocês que é postado lá no final, né? Esse formulário é para simples conferência. Tá? Não faço a chamada de vocês pelo formulário, esse aqui, chamado de formulário de chamada. A presença é feita pela conexão de vocês aqui no Classroom,
né, e no Google Meet ao vivo. Então, conectou no Google Meet, o Google Meet captura o nome e o horário que conectou. Saiu do Google Meet, o Google Meet registra o horário que saiu. Então, vai aparecer o nome do aluno, o horário que entrou, o horário que saiu, o tempo que permaneceu conectado durante a aula. É por aqui que eu faço a presença. Então, conectou, ficou 10 minutos. Não tem como, né, ter presença, porque a aula é 3 horas de aula, né, das 9 ao meio-dia. Tá? Então, tem que cuidar disso. Olho também a realização das atividades no Classroom. Tá? Também aparece um formulário ali, no perfil do professor, o nome de cada aluno e as atividades que foram propostas na segunda metade da aula. Todas que foram feitas vai aparecer devolvido, as que não foram feitas vão aparecer como pendente lá de realização, ou seja, se não fez nenhuma atividade, não participou da aula ao vivo, obviamente não terá a presença, tá? Esse formulário, para que serve então? Esse formulário é para tirar dúvida a respeito do nome de vocês. Como falei antes, né? Às vezes os alunos, né, acessam aí com o seu usuário usando só o primeiro nome. Daqui a pouco eu tenho 2 pessoas com o nome Ana, né? E aí uma delas está na aula, mas estão usando só o primeiro nome. E aí, para qual delas que eu dou presença? Por isso eu uso esse formulário para conferir, tá? Na última meia hora da aula, ponho esse formulário lá, peço para vocês colocarem o e-mail de vocês e colocarem o nome completo conforme vocês fizeram, né, a matrícula de vocês, tá? Nomes e todos os sobrenomes. Porque aí, né, eu consigo verificar, então, quem é que estava presente em caso de dúvida, tá? Se eu olhar 2 nomes aqui iguais, né, não colocaram sobrenome, eu vou lá e dou uma conferida nesse formulário, certo? Muito bem. Outra coisa que aparece na barra atividades, e a gente já falou lá no início, né, mas agora estamos vendo aqui visualmente, é o nosso trabalho disciplinar, né? São 5 pontos na N1, né? Tem data de entrega, né? A entrega é até aquela data, que a gente já comentou ali no nosso calendário, dá para entregar antes da. O trabalho ele pode ser feito em dupla, trio ou grupo, também pode, mas cada um vai entregar o seu. Então, ao acessar o Classroom, vocês estão conectados com o usuário de vocês, todos os arquivos que vocês estão visualizando ali são arquivos de vocês, individualmente, de cada aluno. Então, quando eu abro aqui, clico no trabalho disciplinar, esse arquivo que vocês estão vendo é o trabalho disciplinar de vocês, né, individualmente. Então, eu clico no meu trabalho, ponho o meu nome, ponho o nome do professor, ponho a data, resolvo ali as questões do trabalho disciplinar e depois clico em entregar, enviar. Aí o professor recebe, corrige, atribui a nota e clica em devolver e vocês vão receber de volta, né, uma mensagem, trabalho disciplinar devolvido e a nota, tá? Então é aqui que vocês vão fazer o trabalho de vocês dentro do Classroom. Então o arquivo já está aqui, não precisa baixar arquivo nenhum. Precisa ter o Word instalado no celular, no computador? Não precisa. O arquivo está no formato Google Docs. Então estou abrindo no formato do Google o trabalho. Ele é totalmente editável, é só abrir ele e registrar as respostas de vocês, enviando ao final, depois que estiver pronto. Enquanto vocês estiverem fazendo o trabalho, né, ele vai salvando automaticamente aquilo que vocês estão fazendo ali. Tá? Então, fiz a primeira parte do trabalho, vou deixar para fazer a segunda parte outro dia. Vai fechar o trabalho, vai abrir outro dia, quando abrir no outro dia, ficou ali registrado que vocês já tinham digitado ali. Né? Eu só vou visualizar, né, quando vocês me entregarem, ou seja, quando clicarem em entregar, né? Então, digitaram todo o trabalho, ok. Aí vão voltar ali, né, na abertura da atividade, ver a atividade, vai aparecer uma caixinha ali, né, entregar ou marcar como concluído. Aí só quando estiver pronto, vocês vão clicar naquela caixinha marcar como concluído, porque aí eu vou receber o arquivo, tá? Na segunda parte do trabalho, são 2 partes, né, questão 1 e questão 2 no trabalho. Na questão 2 tem uma tabela que é um formulário, é um formulário de folha de pagamento, tá? Quem não quiser fazer naquele formulário que está dentro aqui do Google Docs, né, pode fazer na tabela. Tá? Esse segundo arquivo que está aqui é a mesma tabela da atividade 2. Então, quem achar melhor fazer em planilha, está aqui a planilha do Google da atividade 2 que está dentro do trabalho. E aí vai ter que, claro, né? Se vai colocar dentro dessa tabela, vai ter que entregar ela também, né? Então, além de fazer a entrega ali do arquivo Google Docs, tem que fazer a entrega da tabela também. Da mesma forma, clica na tabela, ela é editável,
coloca as informações ali, terminou, vai lá em marcar como entregue e vai estar entregando a tabela junto, tá? Muito bem, acredito que falamos tudo sobre trabalho disciplinar. Alguém ficou com alguma dúvida de onde fazer o trabalho, como fazer, o que precisa para fazer? Não. Não. Tranquilo. Bianca levantou a mão aqui. Foi por engano ou quer falar, Bianca? Marcos está mais ou menos se achando, ele se encontrando. Legal, Marcos. Vamos lá, isso aí. Conforme vai acontecendo as aulas, a gente vai se esclarecendo. Qualquer dúvida, vamos perguntando, tá, Marcos? O Joyce colocou tudo certo. Tá. Caroline, só repetir uma tabela na outra? Perguntou ali. O trabalho disciplinar está no Google Docs. É o trabalho completo, né? Clicando nele, está todo ali, né? A parte 1 e a parte 2. O item 1 e o item 2, tá? O item 1, vocês vão resolver ele todo ali, né? No Google Docs. O item 2 do trabalho, que está dentro do Google Docs, ele é uma tabela, tá? É um formulário, folha de pagamento. E aí, eu dou a opção, né, desse item 2, quem não quiser fazer ali dentro do Google Docs, desse primeiro arquivo, esse item 2, porque alguns acham ruim de fazer ali naquela tabela, pode fazer no Google Formulários, no Google Tabelas, que é o segundo arquivo que está aqui. Então não precisa fazer nos dois arquivos, né? Se eu vou fazer a atividade 2, né, do formulário da folha de pagamento na tabela no Excel, não tem por que eu repetir ela dentro do Google Docs ali, tá? Então, acredito que respondi a pergunta da Caroline aí. É isso, Caroline? Te respondi? A Luciane não entendeu se é individual o trabalho. Então, nós falamos, né, que o trabalho ele pode ser feito em dupla, pode ser feito em trio, pode ser feito em grupo. Mas a entrega do trabalho é individual, ou seja, cada aluno vai entregar o seu trabalho, independente de ter feito, né, junto com outro colega. Então, vai entrar aqui no seu arquivo do trabalho, vai preencher as respostas e vai clicar em enviar. Então, a entrega, o envio é individual, mas vocês podem debater em dupla, debater em grupo, como fazer o trabalho, né? Tranquilamente, mas cada um vai entregar o seu, tá, Luciane? Respondido? Legal. Caroline também colocou ali, legal, entendido, legal. Beleza, gente. Muito bem. Sempre que tiverem dúvidas, perguntas, podem mandar pelo chat, podem fazer ao vivo habilitando o microfone de vocês, né? O importante é vocês não ficarem com dúvida, a gente está aqui para tirar essas dúvidas, né? Deixar tudo claro, tudo tranquilo para vocês, com entendimento, né? Bem certinho de tudo que precisa ser feito, tá? Vamos adelante, então. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que eu verifico, né? A realização das atividades de vocês no Classroom. Então, esse formulário aqui aparece no perfil do professor. O Classroom de vocês não tem essa aba notas, né? Tem só para mim. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo fazer essa verificação aí, né? De realização das atividades. Então, aparece ali a lista de alunos da turma, à esquerda, e vai aparecer, né, a data, né, e a atividade que foi proposta. Então, aqui nessa aula foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atividades. Aí o aluno foi lá, né, na segunda parte da aula que a gente faz atividades, resolveu a atividade e entregou. Então aparece aqui todas as atividades que ele fez, aparecem para mim com a mensagem que foi devolvida, tá? Bom, se algum aluno não fez uma atividade, vai aparecer pendente, né? Ou vai aparecer atribuído, que o aluno não fez ainda, tá? Aparece pendente quando já passou do prazo. O aluno fez depois do prazo, vai aparecer que foi devolvido e vai aparecer entregue depois do prazo, certo? Aí eu consigo também, né, olhar aí e atestar a presença de vocês em aula, tá? Então, duas formas de atestar a presença. No Google Meet, né, captura automaticamente os nomes de vocês e o tempo que permaneceram conectados. E no Classroom vai aparecer a realização das atividades de vocês, tá? A Lúcia levantou a mão aqui no chat do Meet. Alguma pergunta, Lúcia?
Aquele vídeo é obrigado a fazer? O vídeo da apresentação? Peço, por gentileza, que façam, né? Me enviem ali, gostaria de conhecer vocês. Aí tem ali as questões, né? Que vocês devem responder para se apresentar, tá? Me envia por Aí e-mail, ou pode anexar mesmo ali, tá? tem que enviar por ali ou Pode por enviar e-mail? por ali ou pode enviar por e-mail, né? Eu dei a opção de enviar por e-mail, mas pode anexar ali também naquela mesma atividade, tá? Ao anexar, vocês estão entregando para mim, né? Então, a única pessoa que vai visualizar a apresentação de vocês sou eu, tá? E claro, vocês podem assistir a minha apresentação. Eu também me apresentei para a turma. Ao entrar ali naquela atividade, tem o meu vídeo ali, vocês podem assistir também, tá? Tá bom, obrigado. Legal. Caroline, tem que ser por vídeo? Por vídeo, Caroline, claro. Se apresentar, né? De uma forma como se a gente estivesse fazendo a apresentação presencialmente, né? Como se a gente estivesse em aula presencial, tá, Caroline? Pode fazer pelo celular o vídeo, né? E depois só anexa ali ou envia por e-mail, tá? Tá ok, Carol. Muito bem. Vamos adelante. Link do Google Meet da nossa aula ao vivo, ele é publicado sempre no início de cada aula. Então, às 9 horas vai estar ali o meu bom dia para vocês, ali no Classroom, e o link da aula ao vivo do Google Meet. Então, acessem sempre o link do Google Meet pela minha postagem no Classroom, tá? Eu estou colocando aqui para vocês. Eu tenho, por exemplo, eu, professor Luciano, tenho 4 turmas de administração de RH. Uma na segunda de manhã, uma com vocês na quarta de manhã, outra turma na quarta à noite, outra turma na sexta de manhã. Então só eu tenho 4 turmas. Tem outros professores também atendendo outras turmas de administração de RH. Tá? Todos, né, eventualmente, né, alunos participam de algum grupo de WhatsApp. E daqui a pouco o aluno saiu de uma turma, entrou na outra. Né? O aluno estava no primeiro ciclo, foi para o segundo ciclo e permanece naquele grupo ali. E mudou de turma e mudou de professor. E começam a postar links de aula ao vivo por ali. Né? Dá uma confusão, daqui a pouco tem aluno em turma de outro professor, tem aluno no primeiro ciclo, no segundo ciclo. Então, não façam isso, não acessem links de aula publicados, né, por terceiros em grupos de WhatsApp ou em outro grupo qualquer. A forma correta de fazer o acesso é acessar o link do Google Meet que o professor publica no mural do Classroom no início de cada aula. É a forma oficial. Vocês receberam o e-mail de convite para essa turma pelo e-mail oficial do professor na instituição, luciano.silveira@qi.edu.br. Receberam o meu convite por esse e-mail. Aceitaram o convite do Classroom, começaram a fazer parte da turma no Classroom. Receberam as instruções de aula, dizendo que vocês devem acessar o link do Google Meet, que vai ser postado sempre ao início de cada aula no Classroom. Então é por ali o acesso, tá, gente? Não se percam aí por outras turmas, outros links que postam em grupos de terceiros, tá? Para evitar essas confusões aí, certo, gente? Muito bem. Fechou o nosso contrato pedagógico, tá? Vamos dar início ao conteúdo da nossa aula de hoje, que é o conteúdo da apostila, né? 1, 2 e 3. Ficou alguma dúvida sobre o contrato pedagógico? Se ficou, a gente esclarece agora. Se não, a gente dá início ao conteúdo de hoje. Não, não ficou. Muito bem. Vai ser disponibilizado para vocês os slides utilizados aqui nesse vídeo do contrato pedagógico. Vai estar disponível ali na aba Atividade do Classroom, o tópico Slides do contrato pedagógico. O vídeo do contrato pedagógico também foi gravado e ele também será disponibilizado na aba Atividades do Classroom. Vai aparecer ali um tópico Vídeo do contrato pedagógico, tá? Quem não assistiu do início, recomendo assistir todo ele. O slide já é postado logo em seguida. O vídeo demora um pouquinho mais, porque converte, né? Depois de converter, eu faço o upload para vocês terem acesso ali, tá? Então, recomendo que todos assistam novamente, principalmente aqueles que pegaram pela metade, não pegaram todo a apresentação do contrato pedagógico, a apresentação dessa disciplina. Combinado?